A paz do Senhor a todos que estão aqui presentes, aqueles que irão ver posteriormente. Deus seja louvado por quem Ele é, o Todo-Poderoso Deus, e o Senhor seja louvado pela vida de cada um. Meu nome é Leia, eu congrego na Assembleia de Deus, eu sirvo ao Senhor, né? E Senhor é poderoso, poderoso, porque com seu amor tão grande nos envolve a cada dia, e é um amor que não ficou na intenção, mas que foi provado através do sacrifício de Jesus no Calvário. E nós estamos esse mês aqui, durante todo esse mês, falando sobre a salvação de Deus. A salvação de Deus é uma só, mas nos alcança nas três dimensões. O homem é um ser tripartido, um ser tricótomo, e é muito importante nós compreendermos isso, porque a partir do momento em que compreendemos que nós somos um ser dotado de entendimento, de consciência, e que ninguém pode fugir de si mesmo, isso nos faz compreender a responsabilidade que temos diante de Deus, a responsabilidade que temos como humano, né, começando na nossa família, na sociedade, porque o próprio Deus, está escrito, jurou por ele mesmo que um dia todas as pessoas vão se encontrar diante dele. E olha que coisa séria, e vão prestar conta do que pensa, do que fala e do que faz. O mundo todo comemora no Natal o nascimento de Jesus, depois eles vão se lembrar no tempo onde nós estamos vivendo, que é o mês de abril, a época da Páscoa, onde também se comemora a morte e a ressurreição de Jesus. Mas a maioria das pessoas não sabe dizer, quando você pergunta o que mudou na nossa vida depois que Jesus veio, né? Jesus veio fazer o quê? Porque Deus precisou enviar o seu único filho, recebendo a morte que era dada ao pior malfeitor, a morte de crucifixão, né? O que mudou na nossa vida. E nós, quando compreendemos isso, quando compreendemos o que Jesus veio fazer e o que mudou na nossa vida depois que Jesus veio, nós vamos viver a vontade de Deus para nós, que não é viver só por um tempo aqui, mas é viver para sempre com o Senhor. Jesus veio porque o primeiro homem desobedeceu. Na desobediência desse homem, o pecado, que é a natureza maligna de Satanás, teve acesso ao homem, e o pecado foi condenado no corpo físico. O homem recebeu uma sentença de morte, de ficar separado de Deus para sempre. Vamos relembrar o texto? O texto está em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, diz assim, ó, esse texto fala da formação do homem, como nós precisamos compreender quem nós somos, de que maneira Deus nos formou, né? No mundo físico e nem no mundo espiritual, nada é automático, nada, tudo é funcional. Então, o texto diz assim: e formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então, o texto diz que o Senhor formar dá a ideia de modelar, né? De moldar. Então, foi assim que o Senhor fez esse corpo físico e caprichou. O texto diz, no final, lá da criação de Deus, diz que tudo quanto o Senhor fez foi bom. E depois o Senhor olhou e disse, muito bom. Então, o Senhor modelou esse corpo físico, modelou, fazendo da sua maneira, né? E depois que ele modelou esse corpo físico, ele soprou nas narinas desse homem o fôlego da vida. Alguém quer perguntar? Pode falar, irmã. Me perdoe, eu bati sem querer, pastora. E aí o texto diz que Deus soprou nas narinas desse homem o fôlego da vida. E que o que é o fôlego da vida? Sabe onde está?
1 Coríntios, capítulo 40, versículo 43 diz que se nós temos um corpo físico, nós temos um corpo espiritual. Então, a Bíblia declara que o espírito é um corpo. Então, Deus soprou nas narinas do homem o espírito do homem. E quando Deus juntou esses dois elementos, despertou um terceiro elemento, a alma. E o homem foi feito alma vivente. E a nossa alma, ela é dotada de entendimento e consciência. Agora nós somos um ser que vivemos em dois mundos ao mesmo tempo, conscientemente. Eu tenho influência de pessoas e eu também tenho influências espirituais. Nós, como somos tripartidos, nós temos três tipos de herança. Nós temos herança física, você é a cara do seu papai ou da mamãe. Nós temos herança genética, você tem 24 cromossomos do seu pai, 24 cromossomos da sua mãe. Então, você tem, geneticamente, olha, você herdou a saúde dos seus pais e herdou também as deficiências genéticas, as doenças. Isso é determinante? Não, não. E por que não é determinante? Porque se você fizer diferente, cuidar bem de você, se alimentar com fruta, legumes e verdura, quem sabe você morre de velhice, porque a nossa alimentação nos dá saúde. Agora, o tempo de vida é só o Senhor que tem o poder de revogar a sentença de morte e de acrescentar anos de vida. Tá? Por isso que tem gente que vive longamente, mas fisicamente é debilitado, está doente, né? Mas quando nós compreendemos essas heranças espirituais, nós entendemos que elas são legítimas. A primeira herança, herança física. Você é a cara dos seus pais. Segunda herança, herança genética. Você herda a saúde e a doença dos seus pais. E a outra herança, heranças espirituais. Sabe, aquele espírito que achou lugar no coração dos seus pais, ele vem também em você. E isso é determinante? Não. Porque você, como um ser inteligente, dotado de entendimento e consciência, pode decidir. Pode decidir quem é que vai governar a sua vida. Vou dar aqui um exemplo. Se na sua família, na sua casa, alguém tem um problema com medo, problema de depressão, pesquisa na sua família. Pesquisa se no lado da sua mãe ou no lado do seu pai não tem alguém. Mas você pode declarar, você pode dizer, eu declaro que nenhum espírito familiar, nenhum espírito de medo tem poder, tem parte ou herança na minha vida e na vida da minha família. E por que você tem que declarar? Porque está escrito. Está escrito em 2 Timóteo 1:17 que o Senhor Deus não nos deu espírito de medo, mas nos deu espírito de fortaleza, espírito de amor, espírito de moderação. E o que é espírito de moderação? Equilíbrio mental. Você entende que quando nós compreendemos que esse ser, que essa pessoa, nós vemos em alguns textos na Bíblia para você compreender melhor, o texto de Gênesis 2:7, que diz que o homem foi feito alma vivente. Tem versões que diz alma e tem versões que diz pessoa. Vou dar um texto aqui para você lembrar. O texto diz assim, ó: a alma que pecar, essa morrerá. Porque a pessoa, lembra do que Jesus disse? Não tenha medo daquele que pode ferir o seu corpo, mas tema aquele que pode lançar a sua alma no inferno. Então, quando nós compreendemos que nós somos tripartido, nós compreendemos claramente a influência espiritual e a influência física. Quando Adão desobedeceu, que ele comeu do fruto e a Eva comeu e deu ao seu marido, e eles foram se esconder, Deus veio. Deus veio e perguntou: Adão, onde você está? Não é atrás de que árvore você está
que eu não estou conseguindo te achar. É, Adão, onde você se perdeu em você mesmo, que eu não consigo me conectar a você. Porque como é que Deus se conecta ao homem? Pelo Espírito. Deus é Espírito, João 4:24. E é muito importante que a gente compreenda isso, que a adoração a Deus é pelo nosso espírito e tem que ser de verdade. Então, essas heranças espirituais, elas nos fazem compreender aquele texto, porque Deus veio falar com Adão, agora Adão já não tinha conexão com Deus pelo Espírito, Deus teve que falar o entendimento de Adão. Deus teve que veio falar a alma de Adão. Adão, diz assim o texto, ó, e Adão, quando Deus perguntou, Adão, onde você está? Adão disse assim, ó, tive medo e me escondi. Adão ouviu a voz de Deus no jardim. Deus veio ao mundo físico falar com Adão. Então, da mesma maneira que esse Deus, através de Jesus, abriu o caminho, nos deu acesso direto a Ele, direto, quando Jesus veio e levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, recebeu um castigo que era nosso, pagou a conta que era nossa. Ele deu a todos os homens acesso direto a Deus. Olha o texto de Mateus, diz assim, ó, aquele que pede, recebe, e ao que busca, acha, e ao que bate, abre-se-lhe-á. Então, Jesus, através do seu sacrifício no Calvário, ele nos trouxe de volta a Deus, nos deu acesso direto a Deus. Quando nós compreendemos isso, nós vamos compreender que o acesso a Deus é livre. É livre. Você tem acesso direto ao Senhor. Você pode, com um coração sincero, diante de Deus, deixar a sua vida, declarar: Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero desfrutar da vida que só tem em ti. O mundo, quando comemora o nascimento de Jesus e festeja e celebra e troca presente, mas o seu olhar está para as coisas físicas. Mas aquele que reconhece que o sacrifício de Jesus nos deu acesso direto a Deus, deu ao homem o direito de ter vida eterna que só tem através de Jesus. Porque quando Adão desobedeceu, ele morreu imediatamente no espírito. A morte física era só uma questão de tempo, levou 930 anos. E quanto mais o tempo passa, menos tempo de vida nós temos. Nós já nascemos morrendo. Tem muitos que morrem no ventre da mãe, muitos morrem na primeira infância, na segunda infância, na vida adulta, em boa velhice, mas todos morrem. Mas aqueles que reconhecem Jesus como Senhor, que reconhece que Jesus veio para revelar o coração de Deus, revelar o amor de Deus, revelar o plano de Deus, que não é para um tempo curto, para 120 anos, que é o tempo que o homem vive, mas para a eternidade, para a eternidade. Quando Jesus veio, ele disse: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém tem acesso ao Pai senão por mim. Jesus disse em João 10: O meu Pai é a fonte da vida e me fez ter a vida em mim mesmo. Jesus veio para que todos os homens tivessem acesso a Deus e tivesse vida eterna. E como essa vida de Deus nos alcança? Nos alcança, em primeiro lugar, onde a morte começou, no espírito. Quando você reconhece Jesus como Senhor da sua vida, aquele que vai governar seus pensamentos, aquele que vai governar sua fala, aquele que vai governar suas ações. Você agora não vai fazer o que quer, você agora não vai dizer o que quer, você agora não vai pensar da sua maneira, mas vai pensar como Jesus diz na sua palavra. Quando nós entendemos que nós temos influência de pessoas, influências espirituais, nós compreendemos o plano da salvação de Deus de enviar Jesus.
Deus, no seu grande amor, revelou esse amor, provando, enviando Jesus para morrer por nós. E Deus, como Deus fala para que no mundo onde as pessoas estão condenadas a viver só por um tempo, como Deus fala ao coração das pessoas. Como Deus fala ao entendimento das pessoas. Vamos compreender? A Bíblia diz que na cidade de Nazaré, um anjo desceu lá e disse: Maria, você é a mais abençoada de todas as mulheres. Deus escolheu você para ser a mãe do Salvador. Maria diz: como vai acontecer isso? Eu não conheço o homem, não tenho relação com o homem. O anjo disse: aquele que em ti vai ser gerado é do Espírito Santo, é pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que no momento exato Jesus nasceu. E Jesus veio para revelar esse amor de Deus. E veio revelar como? Praticando. Deus usa as coisas que a gente conhece fisicamente para falar das coisas que não conhecemos no espírito. Quando Jesus disse: eu sou a verdade, quando Jesus disse: eu sou o caminho, quando Jesus disse: eu sou a vida, ele está usando as coisas que a gente conhece para falar das coisas espirituais que não conhecemos. Você sabe o que é verdade? Você sabe que você pode confiar quando algo é verdade? Você sabe que o seu coração descansa quando você está fundamentado em algo que é a verdade? Você conhece um caminho, você sabe que para você chegar a um destino, você precisa trilhar, caminhar, andar por um caminho. Quando Jesus diz assim: eu sou o caminho, é que para ter a vida eterna, você tem que passar por mim, você precisa crer em mim, você precisa olhar para mim, minhas ações, a minha fala. Jesus disse assim, ó: o meu Pai está comigo, nunca me deixa, porque eu sempre o obedeço. Tudo que Jesus dizia, as coisas que Jesus fazia. A Bíblia diz, tem um texto aqui de 2 Pedro, versículo 1, capítulo 1, versículo 3, que diz assim, ó: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Então, toda a vida de Jesus, toda a sua fala, tudo o que aconteceu com Jesus é modelo para que nós, através de Jesus, possamos viver aquilo que Deus planejou para nós. A Bíblia diz que quando Adão desobedeceu, ele foi cortado, ele perdeu esse relacionamento direto com Deus. Deus veio agora como símbolo, quando Deus pergunta a Adão: onde você está? A gente vê Deus vindo procurar, a gente vê Deus vindo resgatar, a gente vê Deus no seu grande amor protegendo esse homem. O texto diz que Deus fez para Adão e a sua esposa vestes de peles de animais. Esse Deus veio ao mundo físico proteger esse homem. E quando nós compreendemos que o Senhor pagou a conta, que o Senhor recebeu o castigo que era nosso, que o Senhor levou sobre si nossas dores, nós compreendemos esse amor de Deus. Vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena confessar Jesus como Senhor da nossa vida. Vale a pena termos Jesus como Senhor da nossa vida. Eu sempre falo, quando eu vou falar de Jesus, eu tenho um trabalho aqui no meu território espiritual, eu trabalho com criança, com evangelização de criança, e eu sempre falo, quando você vai oferecer Jesus para alguém, perguntar: você quer confessar a Jesus como Senhor da sua vida, para governar a sua vida, para proteger você, para guardar você, para cuidar de você, não só nessa vida, mas na vida futura, você viver para sempre com Ele?
Você precisa explicar. Sabe, esse Senhor que quer cuidar de você, ele morreu por você. O que mais ele não pode fazer por você? Porque o inimigo, ele mostra, ele influencia as pessoas no entendimento das pessoas para que elas não compreendam o amor de Deus. Coloca na mente das pessoas que quando elas tiverem Jesus como Senhor, elas vão ter que abrir mão de coisas importantes, mas tudo aquilo que você vai abrir mão não se compara com aquilo que Deus vai te dar. Deus vai te dar uma nova maneira de entendimento. Deus vai te dar uma nova linguagem. Deus vai te dar uma nova postura, porque quando você confessa Jesus como Senhor, ele se une ao seu espírito e agora é um só espírito com você. Ele quer governar a sua vida e ele não erra e não se engana. Ele vai te levar a águas tranquilas, ele vai te levar a um lugar de paz, mesmo quando na sua volta tem uma questão que você não saiba resolver, mesmo quando à sua volta tem alguém que está ferido, tem alguém que recebeu uma sentença de morte, tem alguém que o médico disse você tem 6 meses de vida. Mas mesmo nessas situações, o Senhor vai te dar uma estratégia, porque mesmo na morte, porque a morte, a primeira morte, foi uma condenação que o homem recebeu pela desobediência e ela não foi revogada. Ela não foi revogada. Para o pecado não teve perdão. Jesus precisou enfrentar, recebeu o castigo que era nosso, mas ele venceu a morte. O texto diz: onde está, a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Porque Jesus venceu a morte, nós vamos passar por essa primeira morte. Mas a Bíblia diz em Apocalipse 11, a partir do versículo 22, que haverá uma segunda morte. E essa segunda morte é para aqueles que não confessaram a Jesus como Senhor. Nessa tarde, ou em qual horário você vai ver posteriormente, eu quero dizer para você, nós somos um ser tripartido. É muito importante você compreender que você tem um espírito que Deus carinhosamente deu, esse corpo espiritual, para você interagir com ele. Nós temos um corpo físico que Deus amorosamente nos deu para interagirmos com o mundo físico, inclusive o seu irmão, inclusive as pessoas que estão à sua volta. E quando o Senhor uniu esses dois corpos, despertou quem você é, quem eu sou, um ser inteligente que tem a capacidade de escolher. E toda a nossa vida aqui, do primeiro respirar até o último respirar, é para que se manifeste a natureza divina quando você aceita a vida de Deus através de Jesus. Foi por isso que Jesus veio. Jesus veio para que todas as pessoas tivessem acesso a Deus, para que reconhecesse a Deus como o único Deus, como Jesus diz em João 17, que ele veio para revelar a Deus, mostrar esse Deus que quando um dos discípulos perguntou a Jesus, Jesus, nos ensina a orar, você pode nos ensinar a orar? Jesus disse, vocês vão orar assim, Pai nosso que está no céu. Então Jesus veio para revelar a Deus, como único Deus e Pai. E Jesus veio para que todos conhecessem a Jesus, conhecesse a natureza divina. A natureza divina em nós é manifestada em amor, é manifestada em alegria, é manifestada em paz, mesmo quando na sua volta tem desafios, é manifestada em benignidade. Você pratica o bem. Você pratica o bem não porque você quer recompensa, você pratica o bem porque antes de nós, Deus preparou um caminho de boas obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós fomos salvos para praticar as boas obras. A natureza divina em nós se manifesta em fidelidade. Você é fiel no trato. Mesmo quando algo acontecer, você dá uma satisfação, você volta e diz: aconteceu esse imprevisto, mas eu estou aqui. Eu estou aqui para dizer que vai dar certo. A natureza divina em nós é manifestada em domínio próprio. Você não vai se deixar levado pelo medo, pela insatisfação, pela raiva,
pela infidelidade de alguém, pela ofensa, não. Você se deixa ser governada pelo Espírito Santo. A vida de Deus em nós é manifestada, que coisa poderosa, pela mansidão. Jesus disse assim, ó, aprendei de mim que sou manso e sou humilde de coração. Ou qualquer coisa que dá errado à sua volta, você vai explodir, você vai gritar, você vai ofender. Não, porque o Espírito Santo vai dizer, agora cala. Aí, em outro tempo, ele vai dizer, agora fala. Então, quando nós compreendemos, viu? Que nós somos esse ser, que vivemos em dois mundos ao mesmo tempo, conscientemente, você compreende por que Jesus veio. Porque o Deus encarnou para mostrar aqui na terra o que Deus acha certo e bom. Na oração que Jesus nos ensinou, ele disse assim, ó, quando vocês orar, vocês vão pedir, Pai, que a tua vontade aqui na terra seja feita da mesma maneira que ela é feita no céu. Porque a vontade de Deus só é feita na terra, no mundo onde jaz no maligno, quando eu e você aceita Jesus como Senhor da nossa vida e aceita o governo dele na nossa vida, nas nossas emoções, declare: o Senhor tem o governo de cada célula do meu corpo, de cada membro da minha família. A salvação de Deus é chamada de novo nascimento. O Espírito de Deus se une ao seu espírito. Quando você confessa Jesus como Senhor, agora você nasceu de novo. Agora você vai viver o processo do novo nascimento. Você vai crescendo espiritualmente. E como é que você cresce espiritualmente? Primeira coisa, falando com Deus. Falando com Deus, orando, orando. Você não conversa com aqueles que estão à sua volta o dia inteiro? Na sua família, no seu trabalho, na escola, na sociedade? E através dessa conversa, você vai construindo coisas, você vai resolvendo coisas, você vai planejando, você vai construindo relacionamentos saudáveis, você vai resolvendo questões da mesma maneira é com o Senhor Deus. Tudo deixa diante dele, deixa o seu amor, diz Senhor, o meu amor é para ti. Deixa o seu tempo, é muito importante a gente deixar diante de Deus tempo, conversa com ele, pegue a palavra, leia. E quando nós compreendemos que esse relacionamento entre mim e Deus, entre você e Deus, é pela conversa, ele vai falar com você. Porque relacionamento não é só um que fala, viu? Porque senão é um monólogo, é um diálogo. Você fala e ouve Deus falar. E nesse momento, eu quero fazer uma pergunta para você. Você quer aceitar Jesus como Senhor da sua vida? Se você quer aceitar Jesus como Senhor da sua vida, para manifestar a natureza de Jesus na sua fala, nas suas ações, no seu entendimento, nos seus pensamentos. Ele está pronto, porque ele veio há 2026 anos atrás, para que todos tivessem acesso a Deus. Todos, todos, todos. E o texto diz que aquele que crê será salvo. Aquele que crê viverá para sempre. Amém? Eu vou orar agora em seu favor. Pai de amor, nós estamos aqui, Senhor. Mais uma vez viemos à tua presença. A tua palavra nos revela, Senhor, que o nosso lugar de batalha é nos lugares celestiais. E nós só podemos acessar, Senhor, os lugares celestiais através de ti, através da oração. E nós estamos aqui, Senhor, para te agradecer, porque tu és o Deus que, segundo a tua palavra, Senhor, cuida dos teus. A tua palavra diz que desde os tempos antigos nunca se viu e nem com ouvido se percebeu um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que em ti esperam. A tua palavra diz, Senhor, que por causa do teu grande amor, do teu infinito amor,
o Senhor enviou Jesus por nós, para nos trazer de volta à tua presença. Jesus recebeu o castigo que era nosso, enfrentou a morte, enfrentou o inferno e venceu. E hoje está vivo, assentado à destra do trono da majestade. E a tua palavra diz, Senhor, que quando Jesus morreu, nós morremos com ele. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele, Senhor. E agora estamos assentados contigo. Mas nesse momento, Senhor, nós oramos em favor daqueles que irão crer em Ti por Tua palavra, que vão, Senhor, confessar a Ti, Jesus, como Senhor. Pela Tua palavra, Senhor, pela Tua palavra que foi ministrada essa tarde, ó Senhor, vem e confirma as Tuas bênçãos. Confirma as tuas bênçãos, Senhor, e que a nossa recompensa seja, como diz a tua palavra, a vida eterna para as pessoas. Eu oro agora, Senhor, em favor dessa pessoa que confessa a ti como Senhor, que declara que tu és Senhor, que declara que quer o teu governo na sua vida, Senhor. Nós oramos a ti. Confirma as tuas bênçãos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.